Olá pessoal, meu nome é Márcio Martins. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade por participar desse primeiro Congresso Nacional de Inglês, agradecer a iniciativa dos idealizadores Matheus Lopes e Luiz Felipe. Como eu já disse, meu nome é Márcio. Rapidamente quero contar minha história, como eu aprendi inglês. Há muitos anos atrás eu tive um contato com os americanos através da igreja da qual participo, que foi fundada por missionários americanos. Então, obviamente, foi quando começaram os meus contatos com os americanos e também a necessidade de se aprender inglês, pois muitos vinham para o Brasil e não sabiam falar português. Foi quando eu percebi as grandes dificuldades que eu tinha para me comunicar, principalmente com relação à pronúncia, palavras que eu achava que estava pronunciando corretamente e não estava, e eles não me compreendiam. Eu lembro que uma delas mesmo, a palavra girl, eu na época falava que era girl. Depois de alguma relutância, tive que concordar que eu estava errado. Muito bem. Aí eu tentei fazer alguns cursos tradicionais, esses cursos não resolveram os meus problemas, depois eu resolvi estudar por conta própria e comecei a estudar seguindo os métodos tradicionais que os cursos ensinavam na época, estudando gramática. Naquela época não tínhamos a facilidade que temos hoje de encontrar material de qualidade na internet. Tínhamos que comprar revistas nas bancas que vinham com fitas cassetes. Então, é claro, esse processo demorou um pouco mais para mim, mas quando tive acesso à internet, comecei a pesquisar e descobri que estava estudando de forma errada, que eu tinha perdido muito tempo e alguns anos da minha vida estudando de forma errada. Quando descobri o segredo e comecei a praticá-lo, então os meus problemas foram resolvidos. Foi quando comecei a me comunicar melhor no idioma inglês. Resolvi então criar um site para colocar essas ideias gratuitamente para outras pessoas não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Foi quando eu tive a ideia de criar então o Learnendo. Learnendo é a junção de duas palavras, learning e aprendendo. E o da palavra learning e o final da palavra aprendendo temos Learnendo. A princípio eu tinha o objetivo de ensinar inglês e português nesse site. Atualmente o site oferece conteúdo apenas para aqueles que querem aprender inglês. Creio que futuramente vou reativar essa ideia de ensinar português para estrangeiros também. É um resumo de como cheguei até aqui, porque por meio do Learnendo eu fiz um vídeo chamado Como Treinar o Seu Ouvido em Inglês. Esse vídeo colocado no YouTube foi divulgado através do Learnendo e eu cheguei a ter quase 200 mil visualizações. E é claro, foi encontrado por causa disso. Então estou aqui para falar a você como treinar o seu ouvido em inglês. Esse é o grande segredo que eu não sabia no começo e perdi muito tempo da minha vida estudando de forma errada. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar dos mitos e desculpas que muitos utilizam para não aprender inglês. Alguns falam, eu não consigo aprender inglês. Essa é clássica, mas não é verdade. Se você aprendeu português, então você tem todos os requisitos necessários para aprender outros idiomas. Uma outra desculpa é não tenho tempo. Podemos dizer que essa é uma das mais utilizadas, mas também é uma das desculpas mais fajutas, porque por mais atarefados que somos, sempre conseguimos tempo para fazer o que desejamos. Outra desculpa é não tenho dinheiro. Realmente esse é um problema nacional ou seria internacional. Seja qual for o motivo, hoje em dia, se você quiser aprender inglês, dinheiro não é um problema, ao menos para aqueles que são esforçados. Porque, como eu disse, na minha época eu não tinha a facilidade que temos hoje. Não existiam sites e pessoas disponíveis para ensinar como temos hoje por causa da internet. Como eu mencionei acima, eu mesmo sou um caso de alguém que criou um site para auxiliar as pessoas na internet. Melhor de tudo, gratuitamente, com conteúdo de extrema qualidade. Outra desculpa que costumam usar é
Inglês é muito difícil. Se olharmos do ponto de vista como um objeto de estudo linguístico de forma profunda e detalhada, realmente é muito difícil. Por essa perspectiva, podemos dizer que todas as línguas são difíceis, mas não é o caso para as necessidades comunicativas do dia a dia. Assim como as crianças são capazes de aprender um idioma com o treinamento do ouvido sem precisarem estudar regras gramaticais, você também é capaz de aprender. Como você pode ver, para qualquer desculpa ou mito tem uma resposta. Mas nessa aula quero focar somente nas dificuldades de se aprender inglês. Você precisa entender que existem apenas 4 habilidades que precisam de treinamento. 2 são mecânicas e 2 são físicas. As mecânicas são ler e escrever. As físicas são falar e ouvir. As 2 primeiras, por serem mecânicas, são mais fáceis. Por essa razão, muitos sabem ler e escrever em inglês, mas têm dificuldade para ouvir ou falar, porque as habilidades físicas não foram treinadas. Muitos métodos usam essas habilidades mecânicas como foco principal, o que não resolve o problema da comunicação quanto ao falar e ouvir. O processo usado por muitos para o ensino de idiomas é ler, escrever, falar e ouvir. O resultado desse processo é que somente as 2 primeiras habilidades são desenvolvidas e elas não ajudam consequentemente no desenvolvimento das outras habilidades físicas. Por essa razão, digo que o processo natural de aprendizagem é o mais eficaz, pois a ordem correta de aprendizagem é ouvir, falar, escrever e ler. Nesse caso, as 2 primeiras habilidades, que são físicas, ajudam no desenvolvimento das 2 habilidades mecânicas. E tem mais. Esse é o processo utilizado por uma criança quando começa a aprender. Eu chamo esse processo de processo natural de aprendizagem porque é assim que aprendemos nossa língua materna na infância. Primeiro ouvimos, depois de uns 2 anos ouvindo, aprendemos falar, depois de uns 6 ou 7 anos, aprendemos ler e escrever. Infelizmente, muitos nem aprendem a ler e escrever e com certeza a grande maioria nem se importa com as normativas da língua pátria. Mas todos conseguem se comunicarem bem. Com esse raciocínio em mente, se uma criança consegue aprender um idioma sem as habilidades mecânicas, que é ler e escrever, para você que já tem essas habilidades desenvolvidas, o processo fica muito mais fácil. Agora, qual é o segredo? Qual é o segredo de todos os falantes do mundo? Ouvidos treinados. Quando essa ordem é invertida, muitos problemas surgem. O principal problema é o da comunicação cotidiana. Aqueles que aprendem com os olhos, através de livros, textos, através do estudo da gramática, através da memorização de verbos irregulares e coisas assim, e não aprendem com os ouvidos, quando falam não são compreendidos e quando ouvem não compreendem. Deixe-me dar um exemplo. A pergunta, what do you do for a living? Aprendemos dessa maneira. Está correta? Sim. E se você falar corretamente, eles vão te entender. Então, nenhum problema até aqui. Acontece que eles não falam assim. Eu vou colocar aqui o áudio de um professor americano, falando como eles falam no dia a dia essa frase. What do you do for a living? What do you do for a living? Percebeu? Por exemplo, o primeiro do dessa frase, ele some na fala de alguém que está falando naturalmente. Qual que é o problema com isso? O seu ouvido estando treinado apenas para what do you do for a living, quando você ouve algo, What do you do for a living? What do you do for a living? Você tem dificuldades para entender. Parece que é uma frase totalmente desconhecida. Parece até ser uma frase totalmente desconhecida. Isso acontece com quem não tem o ouvido treinado
desde o começo. Então, numa pergunta como essa, quando ouve pela primeira vez falado de uma forma da qual o ouvido não está acostumado, a pessoa não entende. E quando não entende, trava. E quando trava, a comunicação fica travada. Parece que as outras palavras também somem. Algum tempo atrás eu tive um casal de médicos que estavam fazendo aulas particulares para desenvolver o inglês deles. Então, o homem ele já sabia falar razoavelmente bem. A esposa dele estava bem no início. Então, em uma das aulas eu comecei a contar uma história usando a expressão once upon a time. A hora que ele ouviu aquela expressão, ele disse que travou e depois ele não conseguia entender o restante, por mais fácil que fosse. Por quê? Porque o once upon a time é uma expressão que não dá para se traduzir ao pé da letra. E ele, preocupado com essa questão de entender exatamente o que estava sendo falado, perdeu tempo tentando traduzir, travou. Então, para que isso não aconteça, siga o meu conselho. Você precisa treinar seu ouvido. Existem 4 maneiras básicas de se treinar o ouvido. E eu estou aqui justamente para falar a respeito disso. Como treinar o seu ouvido em inglês? A primeira maneira, podemos dizer que é convivência. Conviver com o idioma todos os dias seria o ideal. Como que isso acontece? Morando no lar de alguém que fala somente inglês. Pode ser aqui no Brasil. Se você tiver a oportunidade de morar numa casa de estrangeiros que falam somente inglês, muito bem, você tem a convivência. Outra opção é você ir morar num país de fala inglesa. Claro que esse processo, se você conseguir isso, o seu processo de aprendizado será bem mais rápido, porque você estará treinando seu ouvido, querendo ou não. As outras 3 maneiras de treinamento são podcasts, filmes e músicas. Deduzindo que você não tem como utilizar a primeira opção, que é a convivência, ao menos no momento, vou pular para as próximas opções possíveis para o treinamento do seu ouvido. Podcasts, filmes e músicas. Nessa aula, não terei tempo para falar sobre as 3 formas de treinamento do ouvido, mas farei um resumo e me concentrarei naquela que julgo ser a mais importante no início do treinamento, que é a utilização dos podcasts, pois é a forma mais simples e diversificada para se treinar o ouvido, e é muito fácil de se encontrar podcasts na internet. Logo mais falarei como utilizá-lo bem e alavancar seu inglês de uma vez por todas. Coloco filmes antes de músicas porque, para mim, ouvir música é o nível mais difícil. É muito mais fácil entender um filme de 1h30 à primeira vista do que uma música de 3 a 5 minutos. É claro que isso vai depender do filme e da música. Existem algumas músicas que são repetitivas, repetem apenas algumas frases e isso facilita bastante. Mas existem outras e existem alguns filmes que são bem técnicos, portanto difíceis de entender. Mas de modo geral, os filmes são mais fáceis de serem compreendidos do que as músicas. Nos filmes, muitas coisas são entendidas somente pelas imagens e ações. Além do mais, os diálogos são mais fáceis de serem entendidos. Por outro lado, na música está envolvido a licença poética, as rimas, os instrumentos e a junção de palavras que às vezes são pronunciadas muito rápido ou cantadas de forma alongadas por causa da métrica da música. As grandes vantagens para se utilizar a música para o treinamento do ouvido são a agradabilidade e a fixação na mente. Se você gosta de música e tem um estilo de música que você gosta, você não vai ter dificuldade de ouvir aquela música várias vezes. E a repetição é o segredo para o treinamento do ouvido, além do que a música auxilia na fixação daquela letra em nossa mente. Como eu já mencionei acima, eu tenho um vídeo no YouTube com mais de 190 mil visualizações.
que ensina como treinar seu ouvido. Esse vídeo ficou popular, mas muitos não gostam dos ecos, por essa razão resolvi refazê-lo para te ensinar como treinar seu ouvido em inglês. A seguir, então, verá todos os passos necessários para o início desse treinamento. Se quiser também, é possível saber mais sobre esse treinamento do ouvido com podcasts no meu site www.lernendo.net, clicando na aba Treinar. Nessa página você encontrará mais detalhes a respeito desse treinamento. Agora, se você quiser avaliar o seu inglês com um professor americano, clique em Lernendo Plus e verá como isso é possível de forma acessível. Muito bem, agora vamos aos passos necessários para o treinamento do seu ouvido com podcasts. Dica de estudo: como treinar o seu ouvido para ouvir bem em inglês. A primeira dica é: treine o seu ouvido com podcasts. Aqui temos alguns passos para iniciantes, intermediários e que servem também para avançados. Primeiro passo: escolha um podcast ou um áudio de 2 a 3 minutos. Você vai precisar o script do áudio. Estude um áudio que você tenha acesso ao script dele. O segundo passo: ouça tudo 2 vezes, sem olhar o texto do áudio. Terceiro passo: ouça o áudio novamente, mas dessa vez pausando a cada 3 segundos. Nesse terceiro passo, você deve fazer 2 coisas. Após pausar o áudio, anote tudo que conseguir ouvir, mesmo que for uma palavra apenas. A segunda coisa, quando chegar ao final do áudio, leia as suas anotações para ver se conseguiu entender a ideia principal do áudio. O quarto passo: repita o terceiro passo corrigindo os seus erros e acrescente novas palavras que ouvir. Ao terminar, leia tudo novamente e verifique se o áudio ficou mais fácil de entender. Quinto passo: esconda as suas anotações, repita o terceiro e o quarto passo novamente, mas dessa vez pausando a cada 5 segundos. Sexto passo: agora é a hora de comparar as suas anotações com o texto original e verifique se havia palavras que você conhecia, mas que não as entendeu. Sétimo passo: se houver palavras que você conhecia, mas não entendeu, descubra a razão. Na descrição do vídeo tem um post explicando detalhadamente porque às vezes não entendemos as palavras que nós conhecemos quando elas são pronunciadas. Oitavo passo: ouça o áudio novamente, verificando a pronúncia das palavras que você conhece, mas que não entendeu quando as ouviu. Nono passo: ouça o áudio novamente, sem as suas anotações ou o texto, e verá que dessa vez entenderá muito mais do que no princípio. Esse processo realmente funciona, mas você não pode desistir nos primeiros passos. 10º passo: o ideal é repetir esse passo após 15 dias, 30 dias, 90 dias e 180 dias. O sucesso no treinamento do seu ouvido para ouvir bem em inglês dependerá apenas de você. Ninguém pode treinar o seu ouvido por você. Lembre-se disso. Obrigado por assistir, e se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, estou à disposição, lernendo.net, e podemos conversar via Skype se você entrar em contato dizendo que você me conheceu por causa desse primeiro Congresso Nacional de Inglês. Estou deixando aqui um brinde para você de uma aula gratuita pelo fato de ter assistido até o final. Bye bye for now.